que eu já carregava essa anarquia, pela minha história. E meu pai também é um ente iconoclasta, meio anárquico. Então eu já tinha aprendido isso do meu pai, tinha aprendido isso da rebelião do meu avô contra as instituições, depois de ser chefe de polícia, deputado, presidente da Assembleia Legislativa, governador, vice-governador, representar as elites e as instituições, largou tudo, foi cuidar de pobre na casa dele. Porque disse, essa é a melhor maneira de eu servir meu próximo do que no meio desse aparato todo. Isso já carrega a semente de um anarquismo tipo subversivo, extraordinário, né? Não é brincadeira. E meu pai foi a mesma coisa. Eu já tinha viajado por dentro dos hippies e de tudo mais, então o anarquismo, como filosofia, estava presente em mim. O evangelho instalou em mim aquela anarquia em relação a não reconhecer poderes, do significado etimológico de anarquia, sem poderes. Porque quando você diz que Jesus é o poder que está acima de todos os poderes, você entra num estado de anarquia implícita, natural. Então eu respeito a tudo por amor, mas não é porque é um poder. É só porque eu sou do bem, eu sou da harmonia, eu sou das significações que promovam o estado de não conflituosidade, de paz, de justiça e de alegria, como é o reino de Deus no coração e deve ser nas relações humanas. É isso que eu busco. Isso não tem nada a ver com medo de nada, com lei nenhuma, com autoridade nenhuma. Se tirarem todas as autoridades da terra, não muda nada para mim. E se trouxer um imperador também não muda nada? Não muda nada. Então, nesse sentido, eu sou um pacote de anarquia. Porque nenhuma ideologia pode contar comigo, nenhuma filosofia tem a minha lealdade, nenhuma teologia tem a minha subserviência, nenhuma expressão de exousia, de poder, autoridade e autoridade, sejam no nível humano, sejam em principados, potestades e poderes, tenham a minha obediência, só terão a minha obediência se estiverem na prática do bem. O que não está na prática do bem tem a minha desobediência. O que está na prática da injustiça tem que contar com a minha subversão. Aquilo que vem carregado de maldade contra o próximo tem que me olhar como um adversário. É assim que eu sou. Sem bandeira, sem estandarte, sem insígnia, sem símbolo, me gloriando na cruz de Cristo. Quem diz, como Paulo, eu me glorio na cruz de Cristo, para qual e pela qual o mundo está crucificado para mim, eu para o mundo, é um anarquista, é um cara que não está segurando o bastião de ninguém, que obedece não aos cetros, mas apenas ao ordenamento entre os cetros de poder e a justiça do reino de Deus. Se eles se alinharem, eu sou o cidadão mais obediente. Se, todavia, a Constituição me mandar desobedecer o Evangelho de Cristo, eu enfrento a Constituição e sou considerado um marginal. Se a religião me mandar fazer algo diferente do que me ensina Jesus, eu serei um herege, um apóstata da religião e serei anarquicamente um servo obediente do Evangelho de Jesus. É fácil de entender. E o Jacques Ellul me deu o substanciamento histórico desse espírito nos seus 44 livros que eu li, todos, me deu a consubstanciação histórica desse processo. Agora, isso já estava em mim antes de eu saber da existência de Jacques Ellul. Eu já praticava isso naturalmente pelo casamento da história da minha vida com o Evangelho de Jesus. Nesse sentido, a coincidência foi extraordinária. Meu avô, sem falar de Jesus,
foi um dos maiores cristãos que eu já ouvi falar tão perto de mim, que eu não cheguei a conhecer, mas cujo ser eu senti, porque eu abria o seu armário, que ainda ficou cheio dos seus paletós durante muito tempo na casa da minha avó. Eu nasci 3 anos depois, mas aquele cheiro de antiguidade com naftalina e as histórias que eu ouvia dele cresceram como um evangelho de humanidade e de compromisso com a consciência, que foi o que dele nos veio como legado, não só para mim, mas para todos os meus que aprenderam dele e aprenderam desse evangelho sem nem saberem que isso já era evangelho, já era proto-evangelho plantado lá dentro da minha casa, da minha família, há 2, 3 gerações.